falar, não, o crânio que morreu não foi esse. Mas eu quero falar para vocês o seguinte, quando eu contei isso, não essa do crânio mesmo, do Força Ativa, o pessoal do Força Ativa atual protestou. A minha sorte foi que os mais antigos do hip hop pegou e falou assim, não, essa história do Batista é verdade. Vocês hoje defendem a questão negra, mas o passado do Força Ativa não. E por que eu fiz isso? Do mesmo jeito que você você colocou aqui. E aqui hoje, uma coisa que eu gostei muito. Todo mundo estuda aqui o que gosta, né? Todo mundo é exatamente o contrário que os caras diziam na internet, na antropologia antiga. Que você tinha que estudar aquilo que você desconhece. E aqui a gente viu, não. As pessoas que estão estudando aqui, elas estão mergulhadas nisso. Né? E isso é bom. E você tem que confiar nos seus informantes. Agora, sempre sabendo de que quando tiver um conflito, como é que você vai fazer para mediar? E como é que você vai colocar essa informação? Eu coloco o seguinte, que é conflito, tal, bota, se certificando que o outro lado segura a onda. Senão fica só para você. Sozinho. Ou não. Mediar ou não. Né? Registrar que tem um conflito. Registrar. Eu só registrei, mais nada. Entender que o conflito faz parte disso. Senão você dança. A Ábida, né? Eu achei mal barato. Ábida, eu fui punk. Da primeira geração dos punks de São Paulo. Né? Minha vida é meio maluca. Já fui da Assembleia de Deus. Eu saí da Assembleia de Deus e virei punk. E assim, eu pensamento. E nessa época, você colocou aqui, a tensão não era tão grande entre metaleiros e punks, mas depois virou mesmo. Né? Porque questão de consumo, questão de você mais inserções no capitalismo, e o punk era contra isso. Eu sou da época. Eu fiquei com uma calça, usando a calça há 2 anos. Minha mãe ficava louca na vida. Né? Porque rasgava e botava coisa e tal. Mas era o fim do capitalismo. É tudo que você falou, não é aquilo. Mas depois, e aí o punk, ele tem muito implicado com o hip hop. Não, muito. Em São Paulo, quando o punk foi quando o hip hop foi ocupar o metrô lá da São Bento, quem ocupava antes eram os punks. E uma coisa que eu não estudei, mas que eu acho que é uma coisa interessante de estudar, foi os punks cederam para o rap, o hip hop ficar lá. Eles foram embora. E eu vi uma entrevista do João Gordo com o Mano Brown, e assim, não, nós somos legal. E assim, pô, você lembra daquele tempo, você lembra daquele idade, eu gostava de você. Eu falei, pô, isso daqui é... Mas era real, sempre teve uma hip hop, punk e metaleiros. E foi hoje que aconteceu aqui. E a questão das mulheres, eu gostei pra caramba, só que eu acho doideira. Eu não conheço nenhuma dessas bandas de mulheres, nunca vi. E é um campo que você não está estudando isso, mas deve estudar. Porque, pombas, por que essa invisibilidade? Mundial. Teve uma menina que estudou na USP, ela era punk, ela era roqueira. Eu não lembro, ela tinha uma banda de rap, rock, incrível. Ela foi um dia no jogo, que eu acho muito interessante, eu não lembro o nome dela, mas que ela era homossexual. E o caso que me chamou muita atenção é que ela casou com um travesti, né? Então ela era mulher. Uma travesti. Uma travesti. Pode ser uma travesti, aí eu sou ignorante. Não, não sei. Não, o que me chama a atenção é que ela era mulher e se vestia como homem. E casou com um homem que se veste como mulher. E decidiu ter um filho. Né? E ela ia ter um filho. E quem ia cuidar do filho era o cara.
E está no rock. E ela nunca teve espaço. Ou seja, hip hop e o mundo do rock é um machismo que eu não consigo entender. No samba não tem esse machismo. Não tem, gente. Não, nesse nível não. Nesse nível de invisibilidade não tem. As mulheres têm espaço. Não, gente, eu não estou dizendo que o samba não tem machismo. Mas no samba eu tenho Dona Ivone Lara, Messi Brandão, Bete Carvalho, Tem a Amélia, que é uma a Tione, e etc, entendeu? Mas o samba não tem essa ligação com a violência que o rock tem que ter. Não. O samba tem mais leveza, então. Não é isso também, porque se você pegar o samba do Bezerra da Silva, tem. No mundo do samba tem uma violência violenta. Eu frequento a escola de samba. Eu sou da Nenê da Vila Matilde, da Nenê do Camisa. E mais, por exemplo, tem uma escola de samba, Leandro, que o que eles discutem em São Paulo é o terceiro banheiro. Por que o terceiro banheiro? Porque vem os travestis lá, querem ir no banheiro dos homens, os caras não querem. Não é que eles não querem ter bom bater, eles falam, pô, eu fico incomodado, no banheiro tem uma mulher. Aí eles vão no banheiro das mulheres. Eles ou elas, sei lá. Só que agora as mulheres, já faz uns 5, 6 anos ou mais, as mulheres começavam assim, olha, é chato, porque a gente fica incomodado depois, eu não sei como é que ele usa o banheiro, não sei o quê. Aí ao invés de expulsar, a discussão é, vamos fazer o terceiro banheiro. Por que você tem essa discussão no samba? E no hip hop, e no rock, tem essa total exclusão da mulher. Não é uma coisa que você tem que aceitar com uma situação, não. É muito terrível. Essa gangrena gasosa, essa última mulher, são protagonistas muito fortes para ficar invisibilizado. É muito forte. Você tem essa função de estudar isso. E eu achei que, quando eu pensei, o Arnon também, quando a gente viu o rock e viu o japonês, eu vibrei. Né? Porque quando a gente pensou, olha, ele estudou eu estudei hip hop. Vamos falar de identidade, o que a gente esperava? Samba, reggae, hip hop, de repente tem um japonês. Aí vem uma metaleira. Falei, pô, estão discutindo identidade, estão discutindo música. Então, acabou, que eu acho que para nós vocês fizeram uma contribuição para mim é para além de agradecimento. Né? Adorei. E só lamento de não poder ter gravado o caso de vocês. Vou até justificar, porque ontem eu falei para vocês que meu computador sumiu, né? Não falei, né? Eu estava muito mal ontem, fiquei péssimo. Mas ele voltou. Então eu consegui gravar os filmes e gravar o coisa. E hoje a gente conseguiu gravar as apresentações. E para encerrar, foi esse último trabalho que vocês apresentaram, que para mim foi ótimo. Foi o último, né? Não. O último foi, que foi muito do sarau, que é uma coisa que acontece também em São Paulo, né? Nas periferias. E é mais ou menos isso, das pessoas se apresentarem. É um espaço para ser estudado. Você está estudando, né? Está pesquisando. Vocês estão fazendo. Não. E olha o que vocês estão fazendo. Vocês fazem parte, vocês estão lá dentro e vocês vão estudar isso. Para arrebentar essa coisa da antropologia. Antropologia o que é? Branco estuda preto. Quem é urbano estuda quem é rural. São os civilizados que estudam os índios. Não, hoje tem índio estudando índio. Tem o japonês, japonês. E isso é uma coisa que a antropologia dizia que não era possível. E é possível. Metaleiro que quer estudar metal. Pô, você está estudando aquilo que você gosta. E você está estudando para além. Eu achei assim, fantástico. Coisas que vocês vão ter que discutir. ONG. As ONGs. E vocês falaram, ONGs salvacionistas. Que na verdade é um problema, ONG. ONG é um problema. Tem um filme lá,
quanto vale por quilo, que eu acho que tem que assistir aquilo lá, porque quando o Sérgio Bianchi bota aquilo lá, eu concordo com a posição que tem. E adorei essa coisa do... Quando eu era de esquerda, tá que você não conseguiu falar direito. E as esquerdas, a organização dita de esquerda, ditas de esquerda, eu achei ótimo. E é um problema que nós temos. Por que é que esse pessoal que diz que quer um país mais justo, quando você fala numa certa diversidade, eles vão embora? Por quê? Sabe? É muito complicado. E para encerrar é do... Senão ele vai falar, depois vocês não vão ter tempo de falar. E o final, Juventude, o Gabriel, do pôster, muito legal essa coisa de você falar na juventude rural e urbana. Porque de fato a gente vive, eu aprendi isso agora, a gente tem uma coisa que é uma imposição do urbano sobre o rural. Nós pensamos o Brasil como urbano. E de tal forma que hoje a gente fala com a naturalidade que 80% da população brasileira vive na cidade. Isso é loucura. Isso é loucura total. Não vai país nenhum, né? Essa maluquice. Mas ao mesmo tempo, isso não é real. Tem coisas rurais na cidade que não são consideradas rurais. Aquele cara que planta a horta e vende, aquela pessoa que tem algumas vacas, ordenha essas vacas para vender leite, tem isso, tem cidades como São Paulo, Rio, etc. Tem várias coisas. E fora isso, qual é o grande problema? Se eu faço tudo isso, e o Brasil todo é urbano, essa juventude rural, ela tem que morrer. A enganação, a ideia é, qual é o destino do rural? É a cidade. Então, essa juventude que está ali, ela está mantendo um mundo, e vira uma coisa de política. Eu estou vendo isso em Tocantinópolis. Tocantinópolis tem algumas danças que estão morrendo, teoricamente. Por quê? Porque os velhos estão morrendo e os jovens não querem. Só que aí deu um conflito de terra lá, um negócio bravo e tal, que eles começaram a se organizar e de repente eles falam assim, nossa, precisamos recuperar nossa cultura. Os jovens. E aí eles se organizando lá para aprender a Súcia, aprender não sei o quê. Eles foram na universidade e tal. Aí você fala assim, pô, que interessante. Né? Porque é aí que vive as coisas. Quando eu ia muito em escola de samba, chamava muito a minha atenção, era a quantidade de crianças e de bebê. E na rua do samba, era um cara que, várias vezes eu vi o cara chegar lá com o filhinho e falou, pô, por favor, apresenta meu filho para o público que nasceu essa semana. Aí pega a criança no palco, olha pessoal, esse filho nasceu, aí a bateria, brá, isso é ritual, ponto. E aí você bota a criancinha, já vi o cara dançando todo dia, daqui a pouco o moleque está dançando e tal. Eu fico olhando e falo, pô, não vai acabar nunca isso, porque tá dentro, os caras estão trazendo, filho. Então, eu acho que o seu trabalho é a questão de geração. O grande problema está em nós do urbano. Nós temos mais um problema sério de geração hoje, que os jovens não querem mais saber dos velhos, principalmente quando é da internet, então acham que tudo aprende, ignora os pretos, os velhos não são os pretos, e os velhos não conseguem mais se impor. Então, e está surgindo uma nova coisa, está surgindo, porque isso vai acontecer, isso é inevitável, né? Agora, do que é, como é que vai ser, a gente não sabe ainda. E esses estudos, o seu, que é muito interessante, isso acontece com os indígenas, isso acontece com os quilombolas. Grande drama de quilombola, qual que é? É a juventude que vai... Quando o cara ele estuda numa escola rural até o 5º ano, depois ele tem que ir para a cidade. Aí o moleque vai estudar na cidade, ele não quer mais voltar no quilombo. Porque ele começa a ver todas as questões que tem na cidade que não tem no quilombo. Como é que faz para isso? Então tem muita gente que fala assim, o quilombo vai acabar. Por quê?
Porque os jovens aqui estão indo tudo embora e nós que vamos ficar aqui vamos morrer e a coisa vai ficar sozinha. Quando você vê estrutura de estudo como o seu, fala, tudo leva a crer que isso não vai acabar. Que não é só que existe esperança, não. O processo, o movimento hip hop tem uma frase que eu gosto muito, eu vi falando, o barato é louco, mas o processo é lento. Né? E, na verdade, esse baratão tão louco traz a possibilidade de que essas coisas não acabem. Então é isso. Eu não vou falar muito, não. Acho que as considerações de vocês são bastante interessantes. Eu achei bastante interessante que essa conexão entre os trabalhos de hoje, né? Muito interessante, porque por vários caminhos a gente está vendo esse processo de redefinição de identidades, né? De afirmação, de ocupação de espaços. Né? Eu acho que também toda essa loucura que a gente está vivendo nos últimos tempos está possibilitando isso, novas buscas. Né? E eu acho que é interessante porque tem vários grupos, né? Várias juventudes aí, né? Ocupando espaços de alguma forma, né? Um pouco falando o que quer, explicitando, né? O que deseja. Eu acho que isso é muito interessante. E esse desafio realmente que me parece a gente está colocando para essa própria antropologia tradicional, né? Quer dizer, do outro, você estudar o outro, mas aí você é o outro. Né? A gente está se colocando, somos, né, um conjunto de outros que estamos vendo as coisas que estão à nossa volta e problematizando essa coisa que está à nossa volta. Né? E eu penso que isso é muito interessante, porque e isso é muito novo. Eu acho que isso é um rompimento que a gente começou a fazer, porque quando eu fui estudar, quando eu estava fazendo a pesquisa, estava já chegando no mestrado, o Carlos Razenbaum me falou, mas você está falando como militante ou como intelectual? Eu falei, não, eu sou essas duas coisas. Não tem esse distanciamento para vocês, é que tem esse problema. Aí na defesa do Alex Ratz, o João Batista Pós-Pereira falou a mesma coisa para ele lá na USP, eu estava presente. Falou, você é um dublê de militante intelectual. Eu não sou dublê de porra nenhuma, eu sou pesquisador militante do movimento negro. E a gente está trazendo, eu acho que essa é uma coisa que a gente traz para essa reflexão, né? Que tem a ver com toda essa, de alguma maneira, uma perspectiva, sei lá se a palavra é correta, de rompimento com essa ocupação também hegemônica, dessa aba branca que a gente está discutindo, que o pessoal está se mobilizando aí para questionar, né? Essa antropologia brasileira é muito mais branca do que a sociologia e a ciência política. Então isso é muito maluco. Como você está trazendo, eu acho que essa é uma outra perspectiva. E esses trabalhos hoje, né, mostram para a gente essa questão de uma inquietação, né, de coisas como é que essas transformações, essa dinâmica, esse estágio atual da globalização permite a gente ter contato com tantas coisas ao mesmo tempo, como que a gente vai de alguma maneira selecionando as coisas de acordo também com os nossos interesses. Isso canaliza não só no nosso processo de identificação, né, com os movimentos sociais, com os movimentos musicais, etc., mas também identificação com os nossos objetos de reflexão. Eu acho que isso está estampado aqui de maneira muito legal. Mas aí eu vou falar com bastante. Analisou, vou abrir aí para ver para vocês que querem. Na perguntas. No sarau, foi emocionante, assim, o trabalho. Quem que vai fazer? Acompanho há alguns anos o trabalho do Samuel, muito, assim, muito legal ver a continuidade, o estudamento, a unificação, né? E como não é assim, uma simples herança, né? Você está criando mesmo, muito bacana. Ontem eu estava numa mesa redonda sobre mestiçagem contra mestiçagem, sincretismo contra sincretismo, não sei se vocês estão familiarizados com essa discussão, mas lá se falava, né, que se tem uma questão ética para a antropologia, né, que o antropólogo está sempre decidindo se ele vai apoiar o trabalho dele sobre a força ou sobre a fraqueza de uma comunidade, porque é óbvio que tem as duas coisas sempre, né?
ou é comovido por uma fraqueza, mas é fortalecido pela força, né? Impulsionado pela força que tem ali. Eu acho o trabalho de vocês muito emblemático nesse sentido. Assim, é muito claro quando se apoia sobre a força e se estrutura sobre ela, não é só uma questão temática, né? Mas aí eu fico com algumas questões que a gente deve estar se debruçando mais no primeiro momento sobre questões metodológicas. Essa questão da autoria coletiva dos artigos, né? Eu queria saber como é que vocês estão pensando assinar esse doutorado, né? Como é que você está trabalhando? O doutorado não pode ser coletivo. Uma vez que ele fez a pesquisa é coletiva, né? Que a bolsa é compartilhada, que a apresentação do trabalho é conjunta, né? E que a escrita dos artigos é coletiva também. Como é que você está pensando, como é que vocês estão pensando a assinatura, né? Driblar aí esses pressupostos formais da academia e revelam também sobre o ideal da autoria, né? E a outra coisa que eu queria saber é como é que se dá a relação entre os saraus, se existe alguma disputa, alguma parceria entre os saraus, né? Quais são os saraus com os quais vocês dialogam, se frequentam também, né? É isso. Para vocês, eu fiquei curiosa, assim, entre essa diferença sobre batalhas de sangue e batalhas de conhecimento, que deve falar um pouco mais sobre isso, e sobre essa prática do esculacho, fiquei curiosa e eu fiquei imaginando que vocês vão falar mais sobre isso. Eu esqueci de falar do dela, e ele não ter falado. Só para terminar, e para a Ábida, muito bacana o seu trabalho. Você fala que dança é uma categoria que eles não se identificam, né? Não, é a briga da água ainda não. Eu queria entender porque eu estudo dança já há algum tempo e em vários contextos. É muito comum também a gente não encontrar um termo que dê conta da experiência exclusiva da dança, ou então se encontra outro termo, como que eu estava discutindo aqui ontem, né, que é a manobra. Queria saber como é que se configura, como é que se organiza a dança. Eu imagino que a experiência da dança está muito forte, né, muito presente. Eu fui em shows de rock metal, e se essas categorias da força, da velocidade e do peso, né, que caracteriza a sonoridade, está presente também na dança, ou se são outras? É isso. Só antes de alguém falar, eu na verdade não falei dessa coisa porque eu achando que eu ia falar, né, que também me chamou a atenção essa coisa da batalha de sangue, essa questão da dança, o que é então, né? A Luísa já falou sobre isso. Eu só queria dizer assim do prazer de ver o Matheus, de super gratificado, né, pela sua presença apresentando o trabalho com propriedade. E eu acho que isso rompe com essa coisa que você questionou da produção coletiva. Eu acho que é uma outra coisa que rompe com a solidão do doutorado. Não é? Você está fazendo um trabalho, claro que você vai, a produção não pode ser coletiva, mas o registro, né, o escrito, etc., pode ser coletivo pela formalidade, no processo, mas a possibilidade da gente ter a produção coletiva é fantástica, porque poder dialogar e ajudar a amenizar as broncas que a gente pega. Mas eu achei muito legal, porque nós tivemos no final de julho agora, por conta da militância do movimento negro, e os meninos estavam fora, né, tinham ido viajar e foram passar férias em São Luís. O Matheus, que estava fazendo doutorado na USP, que acabou na USP, e outro menino que está em Santa Catarina. E aí eles voltaram para São Luís e são assim, filhos da comunidade, que a gente chama, porque crianças que a gente viu crescer e se formar, etc. Então, a gente falou, poxa, vamos fazer um encontro dessa juventude negra. Aí a gente fez isso na minha casa. Foi um grupo grande, uns 20 jovens, filhos dos militantes, amigos, né, das amizades que ele teve, e a gente começou a dialogar com eles, e eles contando das experiências, tal, porque a ideia é não perder mais ninguém, né? Acho que essa é a grande ideia, a juventude negra viva, não vamos
não perder mais ninguém. E como que a gente faz para não perder mais ninguém? É tentar ser protagonista das histórias e constituir, cada um desses jovens se constituir referência para o outro, né? Referência de positividade. Então, ó. Obrigada. Eu só queria colocar para você que eu gostei do seu trabalho e é a mesma coisa, que você gosta, você está fazendo, você é fã, né? Do trabalho, eu não sei o que é meios solares. Eu não sei, sabe o que é? Vocês falam assim, que a pessoa que você está no Rio Grande do Sul. Com gente de Maranhão. Eu falei, solares, eu lembro de um filme russo, com certeza não é isso. E uma coisa que eu acho fantástica foi realmente há uma banda que se faz a contra-divulgação. E você deve ter ficado em crise maior porque você fez propaganda, que é o local que você mente por excelência. Né? E de repente o cara vai falar, gente, não tem para todo mundo, se quiser vai. Mas é muito legal. Vai todo mundo, não ouve, mas curte. Como é que é isso? Tem uma relação aí muito forte, muito mais interessante. E mais, você falou assim, eles não foram contratados pela Ação Livre. Não, eles foram contratados. Eles para assinaram um discutir. contrato, mas aí não quiseram. Agora, é mais. Ação Livre é Globo. Eles não falaram não para a Ação Livre. Eles falaram não para a Globo. Porra, muito interessante. Mano Brown falou não para a Globo e está aí. Entendeu? Vende milhares de CDs. Tem uma vida intensa na internet. Então, quando você falar, destaque. Eles foram contratados pela Ação Livre da Globo, que tentou domá-los, domesticá-los. Aquele regueiro de Salvador, aquele cara do reggae, famosíssimo, Edson Gomes, o mercado ficou toda hora chamando o cara, não, por quê? Olha, a gente quer lançar seus discos, mas sua letra é muito dura, fala de outras coisas menores, fala de amor, não vamos lá. E esses caras não foram massacrados pela mídia. E o seu também não. Ver esse evento, ficou fantástico. Você tem muita coisa para estudar ali. Sabe? Porque eu achei que Tinha mais de 500 pessoas. é muito mais de 500 pessoas. Eu fiz uma estimativa, mas eu não sou. Por baixo. Estimativa. Não vou dizer mais que 500, não dizer não. Agora eu vou falar para você. Para te ajudar, não é pessoal que você usar como referência. Tem um filme chamado A Vida de Brian, você já assistiu? Já, mas muito. Usa aquela cena da vida de Brian, quando o Cristo está pregando no monte. Por quê? Porque o Cristo está falando, e lá no fundo o cara fala, ele falou o quê? E o Cristo fala uma coisa, quando chega lá no fim, lá embaixo, é outra coisa. Mas está todo mundo lá querendo ouvir o cara e ninguém está ouvindo. Entendeu? E aí é a mesma coisa. E aí o pessoal? Explique o meio solar. Sim. Eu quero falar, então, eu sou daqui de uma pessoa, sou nas redes sociais, e eu não estava participando do evento, eu não estava vendendo doce ali na praça, tirando o meu, porque eu não quero estar com bolsa, enfim. Então, ontem tive uma conversa com os professores, que eu também estou para fazer a nota, a questão da apresentação da empresa que foi contratada para trabalhar aqui no evento. E hoje, por uma casa, a gente se encontrou. Eu não ia vir para esse GT, vamos lá e tal. Será que tem alguma coisa a ver? Eu trabalho aqui no FPB com representação étnico-racial aqui na instituição. E daí, né, tive muita contribuição, principalmente quando os professores falam em relação de estudar